Lucas 4. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e o dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele tu servirás. E ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque está escrito: Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat, e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Certamente me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E ele disse: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, ficaram cheios de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. E desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e os ensinava nos dias do Shabat. E eles maravilharam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. E na sinagoga havia um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e gritava em alta voz, dizendo: Deixa-nos sozinho. O que temos nós em comum contigo, ó Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?
Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E quando o demônio o jogou no meio, saiu dele e não o feriu. E todos se admiraram e falavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama percorria por todos os lugares ao redor daquela região. E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a mãe da esposa de Simão estava acometida por uma febre alta, e eles pediram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E, levantando-se imediatamente, ela os serviu. Ora, quando o sol estava se pondo, trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, com diversas doenças, e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Cristo. E quando já era dia, ele partiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e vindo a ele, tentavam impedi-lo de retirar-se deles. E ele disse-lhes: Eu também necessito pregar o reino de Deus para outras cidades, porque para isso eu fui enviado. E ele pregava nas sinagogas da Galileia.